Muito bom dia. Bem-vindos a esta Conferência de Valor APA, num formato bastante especial e inovador, que evidentemente tenta oferecer conteúdos numa época diferente em que infelizmente temos que optar por um distanciamento físico, mas não social. Estas conferências de valor mantêm-se com um programa de elevada qualidade, desta vez presididas pela doutora Paula Sousa, uma ilustre administradora hospitalar que tem tanto ainda para nos dar, para nos oferecer, para partilhar. Vamos então passar por estes 5 dias diferentes, com manhãs em que temos essencialmente 4 workshops paralelos, em que poderão optar pelas áreas que tiverem melhor interesse, e da parte da tarde também lançar uma discussão e permitir uma melhor discussão de temas da atualidade. Por outro lado, vamos lançar 2 livros durante esta semana. Um livro dedicado a um dos administradores hospitalares cuja história se confunde com a própria administração hospitalar, o professor José Nogueira da Rocha, e depois outro livro também dedicado à qualidade e ao valor em saúde, especificamente desenvolvido pelo nosso grupo de trabalho desta área. Portanto, a todos desejamos uma ótima conferência de valor. Esperemos que para o ano possamos estar todos juntos mais uma vez, mas desta vez é neste formato misto, à distância e também presencial. A todos, votos de bom trabalho e de agradecimentos por confiarem em mais este evento da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Sejam todas e todos muito bem-vindos a Coimbra, ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e à Maternidade Bissai Barreto. A Maternidade Bissai Barreto foi uma instituição marcante na vida da Presidente da 8ª Conferência Valor APA, a doutora Paula de Sousa. A doutora Paula de Sousa dispensa apresentações. No entanto, é importante dizer ou deixar 2 ou 3 notas marcantes da sua vida profissional. É administradora hospitalar, iniciou a sua carreira profissional no Centro Hospitalar de Coimbra, desempenhou funções de topo no IPO de Coimbra, no Hospital Garcia d'Horta, no Centro Hospitalar de Coimbra e esteve ligada aos projetos inovadores que nos anos 80 modificaram o panorama da gestão hospitalar em Portugal. Projetos como os DRGs, que ficaram conhecidos por GDH, o Protocolo de Revisão de Utilização, os sistemas de classificação de doentes, planeamento de altas, coordenados por uma equipa com João Urbano, Margarida Bentes, trouxeram um foco novo para os conceitos de eficiência e de efetividade na área da saúde. A Paula Sousa fez parte deste grupo de administradores que deixaram esta marca no Serviço Nacional de Saúde. Foi administradora desta maternidade, curiosamente, onde eu próprio passei como aluno da administração hospitalar e onde conheci a Paula. No IPO trabalhámos juntos durante 10 anos e juntos concretizámos muitos projetos em prol dos doentes oncológicos, da inovação de processos, da modernização da instituição e da oncologia em Portugal. É, pois, com enorme prazer que apresento a Paula de Sousa na qualidade de Presidente, de Chairperson desta 8ª Conferência Valor APA. A primeira mulher a presidir uma Conferência Valor APA. É algo que importa também sublinhar nos dias de hoje. E não podia haver melhor escolha por parte da direção da APA, que aproveito para cumprimentar e felicitar por mais esta iniciativa, em tempos tão difíceis como os que vivemos, o que demonstra a competência e a resiliência dos colegas da direção e, em especial, do Alexandre Lourenço e também do Miguel Lopes. Inovar e liderar em tempos de incerteza é o tema desta 8ª Conferência Valor APA. A inovação de produtos, mas sobretudo de processos assistenciais, é a chave nos tempos de incerteza que vivemos. A qualidade das lideranças é, como nunca, posta à prova num cenário de incerteza e de imprevisibilidade, que sempre castiga os mais frágeis. Temos que contrariar essa tendência e promover uma defesa ativa dos mais desprotegidos, com o foco na equidade, na inclusão e na criação de valor para os doentes. Esta 8ª Conferência Valor APA será seguramente um forte contributo para estes desígnios do SNS, porque mais do que nunca é indispensável promover a universalidade no acesso e a generalidade na cobertura. Temos um programa diversificado nos formatos e nos conteúdos, com momentos de formação, a e-learning,
conferências temáticas, APA Talks, plenárias motivacionais, APA Inspiring, partilha de sessões inovadoras, temos entrega de prémios, temos apresentações públicas de livros e muitas outras novidades a não perder. Desejo a todas e a todos uma excelente 8ª Conferência Valor APA. Convosco, a Presidente da Conferência, a Doutora Paula de Sousa. Muito obrigado. Muito bom dia. Hoje é dia 6 de outubro e realço esta data pelo simples facto do que aqui vou dizer agora possa eventualmente já estar desatualizado no dia 19 de outubro, data da visualização desta gravação. Estes são efetivamente tempos de imprevisibilidade, tempos de incerteza que se abateram sobre nós desde há cerca de 7 meses. E por isso faz todo o sentido incluir esta última palavra na designação do tema central da 8ª Conferência de Valor da APA, que se inicia hoje, Inovar e Liderar na Incerteza. Estou a falar-lhes do Salão Nobre da Maternidade Bissaia Barreto, instituição hoje integrada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde iniciei há cerca de 43 anos a minha atividade de administrador hospitalar. As minhas primeiras palavras vão para o meu colega e amigo, Dr. Carlos Santos, ou só Carlos Santos, presidente do CHUC, a quem agradeço as palavras excessivamente elogiosas que me dirigiu, claramente marcadas pelo afeto que nos une, e também a grande gentileza com que acolheu a minha sugestão da sessão de abertura desta semana de trabalho ser transmitida a partir deste belíssimo espaço, que eu sei que também a ele muito lhe diz. Efetivamente, decorridos alguns anos da minha atividade nesta maternidade, tive o prazer de ter a trabalhar comigo um jovem administrador hospitalar altamente promissor, que era nem mais nem menos que o Dr. Carlos Santos. Trabalhámos juntos, como ele há pouco referiu, muitos e bons anos. Portanto, é com alguma emoção que aqui nos encontramos. Queria cumprimentar também o Dr. Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a quem agradeço o convite para a tarefa de chairperson neste ciclo de conferências que nos convoca a todos para um tema que não podia ter maior atualidade: inovar e liderar na incerteza. E cumprimentar também todos os colegas, outros profissionais de saúde e demais cidadãos que possam estar conectados esta semana com a APA. Quando o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço, me convidou para, em abril deste ano, estar presente na qualidade de chairperson na 8ª Conferência de Valor, que seria dedicada ao Hospital Verde e aos modelos para a sustentabilidade climática, ou, na minha perspectiva, ao Hospital Ecorresponsável, e embora a minha qualidade de aposentada não me deixe muito tempo livre, ao contrário do que podem pensar, ser aposentada dá muito trabalho, entendi que deveria aceitar. Primeiro, porque convidar uma mulher com quase 70 anos é bastante ousado, bastante arrojado, eu nem sei bem qual é o adjetivo que deverei empregar, mas talvez ousado. Ousado e corajoso. Significa que a direção da APA não partilha da ideia algo generalizada que considera que as mulheres, a partir dos 60 anos, se tornam praticamente invisíveis. E depois, por ser a primeira vez que uma mulher desempenha este papel nas conferências de valor, como foi referido pelo meu colega, o Dr. Carlos Santos, o que pode significar mais um passo no sentido das mulheres alcançarem uma situação de igualdade de género. Há uns meses li que, em termos médios, segundo um estudo do Fórum Económico Internacional, terão de decorrer 99 anos e meio até os homens e as mulheres terem as mesmas oportunidades, em termos médios, porque ainda subsistem países como o Iémen ou o Iraque, onde se vai demorar uma média de 257 anos a oferecer as mesmas oportunidades a ambos os géneros. Portanto, a APA vai no bom caminho. Mas o surgimento da Covid-19 alterou de forma total e absoluta a vida em todo o planeta e alterou, consequentemente, o tema da conferência e o modo como a mesma se vai desenvolver. Passámos de uma situação presencial que viabiliza o convívio, a troca de opiniões e o contacto entre os participantes para este modelo de conferências à distância, bastante mais frio e anódino. O tema passou a versar, como já disse, sobre uma das matérias da ordem do dia: inovar e liderar na incerteza. Ou seja, na minha perspectiva, responder cabalmente aos desafios na saúde colocados pela Covid-19. A Europa e o resto do mundo foram colocados perante um brutal desafio na área da saúde pública e as medidas de contenção adotadas para evitar a propagação do vírus deram origem à maior e mais profunda crise económica e social deste século. No nosso país, as previsões do Banco de Portugal apontavam no passado junho
para uma variação negativa do PIB da ordem dos 9,4% em 2020, no caso da estabilização da crise sanitária, e uma queda de 11,3% na eventualidade de uma segunda vaga da pandemia. Precisamos de recuar até 1928 para encontrar o registro de uma queda do PIB acima de 9,5%. Este devastador impacto da Covid-19 sobre a comunidade tem sido classificada por peritos como uma catástrofe e um trauma. Tolentino de Mendonça, o nosso cardeal, trata este assunto com a sua habitual inteligência e conhecimento. Diz ele que uma catástrofe, e passo a citar, ocorre quando a maior parte ou a totalidade de uma comunidade é fortemente condicionada por uma disrupção inesperada. As rotinas ficam inviabilizadas, o conjunto da estrutura social estremece e a comunidade não consegue, com os recursos próprios, fazer frente às gravíssimas necessidades que emergem. Quanto ao trauma, recorda Freud, e passo também a citar, um trauma é uma agressão que, por ser imprevisível, nos encontra sem defesas e traz por arrasto a implosão violenta da nossa representação ordinária do mundo, confinando-nos a um incapacitante estado de angústia. Mas conclui, segundo estudos das ciências humanas, que as catástrofes geram mais cooperação que conflito, democratizam a vida social e fortalecem a identidade comum. E quanto ao trauma, não sendo ele reversível, pode ser reparável. Tal implica não pretender regressar ao estado anterior, mas pacientemente passar para uma etapa nova. E a ferramenta que propõe é resiliência, hoje uma palavra que nós ouvimos abundantemente, uma categoria recuperada da física que consiste na capacidade de um metal resistir a choques sem se despedaçar. Também nós humanos, escreve Tolentino, precisamos de resiliência para que, uma vez feridos, isso não nos retire completamente a confiança na vida, nem obstaculize para sempre a alegria de que somos herdeiros. Quero acreditar que sairemos desta crise acompanhados pela União Europeia mais humanos e mais solidários e a colocar com maior intensidade a questão sobre o sentido da vida e não, como prevê o Beck, figura associada ao tempo dos fins, ao tempo das extinções, que afirma não despertaremos depois do confinamento num mundo melhor ou num novo mundo. Será o mesmo, ligeiramente pior. O Beck, sempre otimista, sempre igual a si próprio. Mas regresso à matéria central deste ciclo de conferências. Que desafios se colocaram e colocam à saúde face à pandemia da Covid-19. Portugal, usufruindo do facto de ter sido um dos últimos países da Europa Ocidental a ser atingido pelo coronavírus e a consequentemente ter aprendido com erros e facilitismos cometidos por outros países, assumiu medidas de confinamento em tempo útil que lhe permitiram gerir a crise sanitária com alguma tranquilidade. Hospitais a responder cabalmente aos doentes atingidos pela doença, sem que os profissionais de saúde atingissem situações de exaustão, taxas de ocupação de internamento que não ultrapassaram os 63% nas unidades de cuidados intensivos, realização de grande número de testes, Portugal é dos países que mais testa, taxa de letalidade global da ordem dos 3%. Mas então será que tudo está bem? Será que não terão sido alocados todos os recursos a esta vaga pandémica, esquecendo todas as outras patologias que continuaram a afetar a nossa população? Na saúde mental, com os doentes oncológicos, com os doentes cardíacos, será que um doente que não tem Covid tem menos direitos? Será que porque nos focamos bem na pandemia, teremos quase de deixar de tratar os outros doentes? As consultas presenciais que deixaram de se realizar, sendo substituídas quando foram, por consultas telefónicas ou consultas via telemedicina, terão sido suficientes e adequadas para tratar corretamente os doentes? Será que quando se constatou que o número de infectados era controlável, creio que foi em finais de abril, não se deveria ter avançado para um sistema dual? E eu ousei roubar esta palavra ao presidente da APA, o Dr. Alexandre Lourenço, permitindo que grande parte dos hospitais e centros de saúde retomasse a sua atividade normal e mitigando assim o impacto negativo na atividade não Covid? Recordam-se, por certo, de um artigo publicado na Visão Online pelo nosso colega Dr. Manuel Delgado, o eclipse do SNS, isto mais ou menos em agosto, que refere que entre março e junho uma diminuição de 50% na atividade cirúrgica dos hospitais, ou seja, mais de 100 mil cirurgias não realizadas, uma diminuição de 40% nas urgências hospitalares relativamente ao período homólogo. Nas consultas médicas hospitalares a redução é de 20%, mas se considerarmos as consultas médicas nos cuidados de saúde primários, a diminuição é de cerca de 55%, ou seja, são menos 3,7 milhões de consultas. E ainda relativamente ao internamento hospitalar, Manuel Delgado assinala uma diminuição de 25%.
Por outro lado, também se verificou que os próprios doentes deixaram de correr aos hospitais. Tal foi sobretudo visível na reduzida afluência aos serviços de urgência, como já referi. Aqui não foi por iniciativa dos profissionais, mas os próprios cidadãos que, eventualmente, com receio da contaminação pelo novo coronavírus, não valorizaram sintomas e não recorreram aos serviços de saúde. Há estudos que dão conta que o número de óbitos em Portugal, em tempo de pandemia, aumentou cerca de 5 vezes para além do que esta pode explicar, podendo ser também justificável exatamente pelas dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, ou porque as pessoas não se dirigiram aos hospitais, ou porque os atos médicos que tinham programados foram adiados ou cancelados. Alguns autores consideram estes óbitos também vítimas da Covid-19. São as vítimas desconhecidas. E aqui entramos já em questões éticas ligadas à pandemia. Sobre esta matéria, teremos, ao início da tarde, o prazer de ouvir a doutora Paula Martinho da Silva, minha amiga de longa data, a primeira mulher em Portugal, mestre em bioética, isto na década de 90 do século passado, com um vasto currículo nesta área do saber, que integra atualmente o Comitê de Bioética da Unesco e que, mesmo com este distanciamento físico, será um gosto rever. Felizmente, que os profissionais de saúde em Portugal não se viram confrontados com o dilema de ter de selecionar doentes a tratar nas unidades de cuidados intensivos versus doentes a excluir por colapso dos serviços de saúde, como se verificou noutros países da Europa. Mas como se responde eticamente a todas as vítimas? As vítimas contabilizadas, as vítimas desconhecidas, os familiares que não os puderam acompanhar nos últimos momentos de vida. Os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente e que muitas vezes viveram durante semanas afastados das suas casas, dos seus filhos e da restante família, para cuidarem de outros e que também se infectam e que também morrem. Outro aspecto a realçar é o facto do SNS se poder encontrar hoje mais fragilizado no período pré-Covid. Desde logo, porque os avultados investimentos efetuados tiveram um caráter sectorial e foram dirigidos praticamente só para responder às exigências da crise. Este investimento de milhões de euros compromete necessariamente outros investimentos que surgem agora como prioritários. Mas neste contexto até se pode colocar a pergunta, se já tantas verbas foram gastas no SNS, qual a razão de continuar a fazer mais investimentos? E de resto, a sensação geral é que o SNS respondeu bem até ao momento a esta crise pandémica. Ora, se respondeu bem, até se poderá perguntar qual a motivação para se investir mais no SNS. No entanto, se for este o caminho, e tendo em conta este investimento sectorial a que já aludi, muitas áreas do SNS se verão confrontadas com severas dificuldades e encontrarão uma situação mais dramática do que aquela que já conheciam na era pré-Covid. Porém, não é só de investimentos financeiros que se trata. A própria forma de trabalhar também se alterou em resultado de apertadas medidas de segurança. O distanciamento social conduziu à redução da capacidade instalada e à diminuição dos doentes tratados e intervencionados, a que acresceu o facto dos processos de trabalho se terem lentificado, resultando numa perda de eficiência em tempo e em espaço. É certo que alturas de crise são sempre excelentes oportunidades de mudança, pelo que seria um desperdício não aproveitar esta altura para aprender e, em conformidade, corrigir e introduzir alterações ou melhorias no SNS. O orçamento suplementar aprovado em julho de 2020 contemplou um reforço para a saúde de 504 milhões de euros, verba significativa. Mas importa, face ao que já disse, saber onde é que esse reforço irá ser aplicado. Impõe-se reorganizar serviços, métodos de trabalho, envolvendo as instituições e os seus profissionais, principal capital do SNS, com vista à elaboração de um plano estratégico a nível nacional que seja galvanizador e que fortaleça o sistema de saúde. Importa, portanto, inovar e liderar. À data de hoje, Portugal realiza cerca de 20 mil testes diários, eram 7 mil em março, dispõe de mais 700 ventiladores, num total de 1.900, e de 21 mil camas de internamento. Creio que o SNS está longe do colapso. Está preparado para a chegada do frio que traz sempre consigo o vírus da gripe e para uma segunda onda, um recrudescimento, um pico de novos casos que já se está a fazer sentir com o regresso de férias e o recomeço das aulas, embora a evolução da velocidade deste aumento seja menor do que a que se verificou em março, e, por outro lado, o perfil dos infectados seja bem diferente, atingindo preferencialmente o grupo etário entre os 20 e os 50 anos, o que faz antever que não se verifique uma invasão dos internamentos hospitalares, nomeadamente dos cuidados intensivos.
O Plano de Saúde para o Outono e Inverno, aprovado recentemente e esperemos que ainda em tempo útil, há especialistas que consideram que ele chegou tardiamente, prevê a constituição de uma task force para dar resposta aos doentes não Covid, a existência de unidades Covid-free, intervenções estruturantes em lares, vacinação antecipada contra a gripe e logo se disponha de uma vacinação contra o coronavírus, o reforço de estoques e de uma reserva estratégica de medicamentos, de equipamentos de proteção individual e de testes, entre outras medidas, como a indicação do uso de máscaras ao ar livre, quando não for possível respeitar o distanciamento físico. Uma série de outras ações têm vindo, entretanto, a ser adotadas, como sejam, por exemplo, os programas especiais de recuperação das cirurgias e consultas não realizadas por força da pandemia e que até ao final do ano, em regime adicional, se pretende que sejam colmatadas de forma a dar resposta às necessidades de saúde da população nestas valências. Mas talvez se devesse ter aproveitado de forma mais eficaz e eficiente o período de verão para recuperar as limitações ao acesso criadas pelo vírus. Também o Plano de Recuperação e Resiliência prevê que a sua maior fatia, mais de 3 mil milhões de euros, se destine ao SNS, habitação e restantes apoios sociais. Neste sentido, no pós-pandemia, será igualmente importante, e aqui quase que faço apelo ao tema para o qual inicialmente a APAM convidou sobre o Hospital Verde, atentar também em aspectos como a pegada carbónica da era digital. Já há algumas e boas iniciativas a este nível no nosso país, por exemplo, a troca de gás por bombas de calor e energia solar no IPO de Lisboa, que fará aquela instituição diminuir a fatura anual de gás natural em cerca de 465 mil euros e diminuir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera em cerca de 67%. Estou a citar um artigo do Expresso de fevereiro. Também o Plano Estratégico para a Sustentabilidade Ambiental do Hospital de Santa Maria conta com a construção de uma nova central térmica, renovação da caixaria das janelas e substituição de lâmpadas, com vista a melhorar a eficiência energética do edifício. Oxalá saibamos olhar para a crise pandémica como uma oportunidade para tornar não só o hospital, mas também o planeta mais verde. De facto, os períodos de crise são alturas de teste e desafios à capacidade de liderança. Nas crises, nascem líderes, nas crises, apagam-se líderes. A comunicação é essencial nestes momentos. A determinação, a resiliência, a capacidade de ver a floresta e não apenas a árvore, são fundamentais em tempos críticos e estas são apenas algumas das características de que são feitos os verdadeiros líderes. Todas estas matérias e outras serão, com toda a certeza, amplamente discutidas ao longo dos próximos dias de trabalho, compostos por uma agenda riquíssima e diversificada e com um conjunto de oradores de reputado mérito. E creio que já me alonguei demasiado. Um bom dia para todos e uma excelente semana de trabalho.